E agora já vamos direto, Dedê? Então vamos direto. Pode chegar aqui os nossos convidados. Temos aqui dois grandes convidados ilustres neste programa, é isso, Zuzu? De um lado, do lado esquerdo, o Guga Noblar, da mesa aqui. E do outro Guga lado, nossa Noblar, querida Guguinha. Fala, Pietra Guguinha. Bertolazzi. Você tá usando... Ó a Pietrinha. Você tá usando... É tudo ali junto? Ó a Pietra, Tudo aqui. que linda. Exame que vem pra cá. Respeita a Pietra, hein? Beleza? Senão mulher, ela vai hein? puxar Respeita as minas, vai puxar o cartaz das minas. Vai puxar a carta do feminismo aí. Ô, Guguinha, você como tá vai? usando o Regener? Tá vendo, né? Tá pretinho. Tá bonito, hein? Tô lindo. Não, também Hã? não Tô lindão. Não, não força. E aí? 50 tons de cinza. Que lavada que vocês tomaram, hein? Você considera, é muito bom perder ficando com 6 milhões de votos na Não, frente. mas isso aí esquece. Esse é o tipo de derrota que eu desejo sempre. Aquela derrota que você tá na frente, você Cê só sabe, precisa de um ponto cê e meio sabe. para É que vencer a cê- eleição, mas é uma derrota. Eu sei que por dentro você tá tremendo. Não quer perder o sorriso no rosto. Você não vai perder Tô não. esse sorrisinho. Você achou que ia ser fácil levar. Não, olha, eu Achou que disse era primeiro lá no, turno. mo- Não lá disse no nada. Morning, Você eu não falei, disse engraçado, nada. sabe Você qual- tá baixo. brigando muito e falando palavras de baixo, cada um E quer tomaram derrubar uma o Paulo chupada Matias. do Paulo Matias. Quer derrubar bravo. o Paulo Matias. Vocês tomaram uma chupada do Eu Paulo nunca Matias. falei palavrão, mas o outro lá sim. Agora, Sim. olha só o detalhe. Eu disse lá no Morning, semana passada, que o Bolsonaro, que o Lula teria 48,5. Esse foi meu palpite. Eu falei, eu acho que vai ter segundo turno, que o Lula vai bater na trave e vai ter 48,5. Vocês falaram nada. Por acaso, ele tá com 48,4. Por que que eu disse 48,5? Porque eu sou um gênio da estatística? Claro que não. Jogou búzios. Porque eu acompanho as pesquisas. Eu segui a tendência Agora da todo pesquisa. mundo acertou. As né? pesquisas? É óbvio, Superman a pesquisa acertou. acertou É, tudo. agora Qual- todo calma mundo aí, acertou. calma. É Quais impressionante pesquisas? como vocês Olha, acertam a depois pesquisa de Qual fato pesquisa? errou. Ceará na Bolsonaro. Disse acertou A pesquisa também. acertou. A pesquisa IPEC, Datafolha e IPESP, que são as que eu confio mais, elas apontaram a tendência. Foram as Não, piores. Que Ganhar, tendência. perder É, por o número da raspão Mega ou Sena quase ninguém ganhar. acerta. Enfim, chegar perto de ganhar no primeiro turno. Mas a tendência era que ele Pesquisa errou perdesse. pra cacete, a tendência amor. era que ele perdesse. Não, errou pra que ele cacete. estava com 50 pontos, todo mundo da imprensa falava, é claro, que ele vai ficar, que ele deve bater na trave. Se ele tivesse uma folga, 53 nas últimas pesquisas, eu acho que a imprensa teria apostado na vitória no primeiro turno. Mas no último dia, no sábado, era 50% no Datafolha. Não tinha gordura para ele conseguir vencer no primeiro turno. Eu falei até antes Mas não disso. tinha nem na primeira vez que ele se elegeu, Guga. Como é que você acha que Nem agora sozinho ele ganha no Eu primeiro achava turno. que- mas eu nunca achei- Nem sozinho o Lula ganha. Pobres, é nosso... Eu nunca achei. Ele primeiro, nunca eu teve Não, assim, você nunca achou existiu sim. essa chance. Você Não, achou, ele ia ganhar no primeiro, não. você achou e você trabalhou pra isso. apostei. Marcou a Muito tatuagem bom. pra hoje. Você marcou a tatuagem Pra hoje. pro dia 3. Eu nunca apostei. Hoje Você de marcou tarde. a Já tava na tatuagem. galeria. Agora vai ter que esperar mais 30 dias. Galeria desmarcou a tatuagem. Nunca apostei. Nós em sabemos. vitória É no verdade, é verdade. Muito bem. E aí, minha querida? E você, como é que você vê, Pietra? Como é que você viu Com o olho. esse primeiro turno? Eu sou um pouco não, eu sou bem cética em relação às pesquisas. Eu não consigo acreditar em nenhuma pesquisa. Eu não sei se vocês já acompanharam, se já viram alguém fazendo essas pesquisas. O cara vai lá pro Baixo Augusta, entrevista 200 pessoas, vai lá pra porta da USP, entrevista mais 200, e assim vai fazendo até dar 2.000 pessoas. Eu acho que 2.000 pessoas é muito raso pra você bater o martelo e falar, não, vai dar tanto, vai dar Y, vai dar... Então, é muito relativo. Tanto que existe essa disparidade muito grande entre uma pesquisa e outra, né? Tem aquela do Paraná, que deu o exato extremo oposto, não enfim. é tão baixo assim. A questão é a amostragem. Não, Mas é que é muito pontual, os lugares que eles vão, o entendeu? problema É muito critério de tendencioso. amostragem. Quem tá lá, o pessoal que tá lá trabalhando nesses órgãos são todos da esquerda. Então é tendencioso sim, não adianta falar que Sim, não. com certeza eles fizeram um péssimo trabalho. Eu vou falar uma falar coisa de pra esquerda. você. Eu vou Sim, falar um de negócio. esquerda. Você Já entrei sabe no Ibope, eu já entrei no Ibope. Você sabe o que é a Ibope é de pesquisa? esquerda. Você sabe Não, não é. Não é questão de esquerda ou direita. Você sabe por que a Mas é pesquisa sim. não funciona? Por quê? Porque o cara ele não gosta de falar isso. Porque o voto é secreto. Então você não gosta. Você acaba respondendo qualquer coisa que o cara falar ali. Exato. Você responde pro cara, fala, o voto é secreto. Pode ver, o voto é secreto. Você não gosta nem de mostrar pra quem você votou. Você leva o santinho. O voto é secreto, cara. Tem. Você não abre voto. Lógico. Mas- Agora, vocês fizeram campanha. Um Você detalhe. do consórcio, você é o representante Trabalhou. Gerente do nessa consórcio. empresa. A Folha, IPEC, Você, IPEC, sou a gerente do redação, consórcio. a redação. Vocês fizeram uma campanha pro Bolsonaro perder no primeiro turno. O que aconteceu. Porque você sabia que aí ia ser a chance. O que aconteceu foi o Agora é seguinte. outra eleição. Não, sinceramente, essas pesquisas, elas de uma certa maneira atuaram a favor, agora que saiu o resultado, a favor do bolsonarismo, porque eles deram muito mais grana. Eu sei. Muito mais Que grana, grana? porque todo mundo achava que eles iam... Com essa cascata de que o Nossa, Lula mas, podia ganhar no primeiro Guguinha, turno, eles desanimaram Guguinha, lá e o agora que eles fizer- conseguiram inflar Guguinha, o outro, que acha que venceu. Guguinha, o que apesar de ter
perdido. O que vocês fizeram com o Ciro pra ganhar no primeiro turno? Virou as costas. Não se faz nem Sacrificaram com o o cara. cachorro. Fez, né? No caso. O Ciro não. O Ciro- Sacrificaram o cara. Você, o consórcio e os institutos de Ciro sa- pesquisa. o Caetano Ciro- Veloso. Deixa ele falar do Ciro, que é Caetano sinalizou- Veloso. Deixa o violão pra ele. Cirão sinalizou, assim como o Tebet, É burro. que podem ir pro Lula. A Tebet irá. A Tebet na Austrália já é Lula. Agora o Tepe? Ciro, eu acho que se ele não for o PDT, óbvio que vai, o partido dele. Agora, ele já sinalizou que também pode ir. E eu. Para de mentir aqui pro Não, público. ontem. Você não viu aqui, ontem? Ó, a ontem. risadinha. Você acha que ele vai? Eu não sei se ele Você acha vai, que o cara que tomou mas pernada é a 10ª pernada o que ele PT toma? não tinha esperança do tá Ciro, bom. agora com tem. ninguém. Lógico que O não Ciro vai pra casa. Veremos. Ciro Ele vai vai pra pra casa. Jucão, vá Qual a pra estratégia agora? Parece que você está confiante. Qual a estratégia agora Olha, do segundo turno? olha, vamos ser realistas. Esse papinho de que o PT perdeu, falta 1,5 ponto para o Lula vencer a eleição. Dificilmente quem não É vota, quem outra vota no eleição. primeiro, Esquece. Ô, vota amigão, no segundo não turno. vota. Zerou. Esquece. Vota no É primeiro. outra eleição, vota no amorzinho. segundo, Volta é 7K. outra eleição. É outra Guga. eleição. Outra eleição, outra Podcast campanha, Brasil. outro tudo. Olha, né? a realidade é a seguinte. Guga, nenhum não cientista é político lê uma do jeito que você outra tá lendo. Você tá eleição. viajando na maionese. Eleição. Por qual que eu tô viajando na Ninguém- maionese? Por quê? ninguém- Peraí, vamos deixar o Clark Kent do Paraguai falar. Por que que eu estou viajando na maionese? Se eu fosse do Paraguai, eu teria um corte Sem de cabelo desqualificar assim. o oponente. Não quero ouvir. Paraguai é o corte Sem de desqualificar o oponente. Sem Paraguai. É, sem desqualificar o Olha de oponente. homem. Chamou de Superman sem garra. Cortou o cabelo na faca, mas tudo bem. Eu não Vamos Tá posso lá. bonito o cabelo. Tá, não fala do Tá bonito. estranho. Não fala isso. Tá estranho. Tá Mas bonito, tudo bem. Wolverine. É, Não vamos entrar essa nesse hora- mérito. Nenhum Deixa cientista o trabalho político, que o barbeiro cego ninguém que faz. trabalha com estatística e ninguém que trabalha com campanha eleitoral fala o que você Fala acabou o quê? de O quê falar agora. exatamente, Clark? Falta 1,5. Isso é loucura. Que foi? Isso não é loucura. E eu já também li isso nunca de várias tinha ouvido pessoas. isso, não. Primeiro, Você eu é não o tô dizendo primeiro isso da minha aqui em boca, rede é porque nacional você, que tá pelo jeito- falando isso. Que bom que eu sou o primeiro na Jovem Pan, mas não no planeta e nem muito menos no Brasil. A realidade é o seguinte, o Lula acabou a 1,5 ponto de vencer a eleição. E geralmente a abstenção do primeiro turno é igual ao do segundo. Se for igual, se não for uma abstenção maior, é provável que os 48,4 que votaram nele, votarão de novo. Com exceção de Alckmin, ninguém nunca teve menos voto num segundo turno numa disputa presidencial. Pela O lógica, Alckmin pelo teve, meu histórico, bebê. Lula Geraldinho, já seu tem vice. 48,4. Meu amor. Esses votarão O nele seu de novo. vice, Ele só precisa de meu amor. 1,6 e mais um voto. Ele precisa, são 9.989.000 votos em jogo, se a gente levar em conta a mesma abstenção. São quase 10 milhões de votos. O Lula vai precisar de menos de 3. O Bolsonaro vai precisar de 7 milhões Mas, de aí, votos. mas a Quem abstenção venceu que ontem, vai. Lula Não, mas eu Bolsonaro. acho que é a abstenção que vai ser o Mas foco a abstenção das já foi campanhas. alta. também. Porque o cara vai falar, ó, se não votar, vai dar outro A resultado. abstenção foi a recorde, a de ontem. Se for falar recorde, uma coisa. levando em consideração que vai ser recorde de novo, Sim, mas- o Lula precisa de 3 milhões. O Bolsonaro Lula já de 7. raspou o tacho, meu amigo. Não raspou tacho Vocês nenhum. já rasparam o tacho. Não tem mais nada Pela- no tacho. pela desaprovação. Genocida, assassino, bandido. Não, e outro lado? Passaram a perna no Cirão, Outro coitado. O é dinheiro. Ciro tá lá chorando. É Ih, que dá tá vontade, brincando. Não. dinheiro pra... Não vem, não. pra Não vem com essa Vale Gás, conversinha, não. Auxílio bombado, conseguiu travar a Deixa eu te falar. gasolina e não deu certo. Vocês pegaram todas as pesquisas, era assim. Não deu certo. Primeiro turno já mas está isso- garantido para Luiz Inácio, vai ser no primeiro turno. O que você fez de campanha para não ganhou no primeiro? Emílio, É outra vocês eleição. estão vibrando só Zerou. mais um dado para acabar com a Vibrando alegria. nada, é a realidade, Bolsonaro meu amigo. teve 46 quando era um desconhecido em 2018. Agora, com toda a caneta na mão, arrombando o Brasil para fazer Que campanha. caneta? Arrumando o Brasil e a Que mídia arrombando. toda contra ele, Guga. Você brincando, sabe, você é um Guga. desses caras. Tá todo Guguinha. mundo contra ele todos os dias. É Olha, manchete acabando com a vida do cara o todo Bolso- dia, há Mas o 4 dado é o anos. seguinte, antes de você Há falar, 4 eu vou te anos. passar, mas olha, o dado é o Ó o seguinte, mansplaining aí. Bolsonaro Tá teve rolando 46, mansplaining, é. agora Mas ele desse teve lado não 43 vale. com a máquina na mão. Você está- Significa... Você está sem senso. favor. Você, como bom jornalista que é, tem que ter o senso crítico. Tenho, total. Não pode ser torcedor. Vocês que estão torcendo. Tô torcendo Vocês nada, que é tão realidade, torcendo. bicho. Realidade que ele foi bem. Ah, Quem você vai ganhou? falar que falta um ponto? 1,5. Ah, lógico que não. Faltam 3 É outra milhões na eleição, prova. Não, amigo. É outra eleição. Mas- Vocês querem mas se lógico que é, ludibriar. bicho. Guga, Outra eleição. Guga, tem uma questão da economia. Eu concordo com você. Tem uma questão da economia. Qualquer presidente, qualquer governador usa a máquina para ser reeleito. Claro. Não adianta criticar o Bolsonaro. Esse um pouco mais, Todo né? mundo fez isso. Todo Mas mundo ninguém fez. pôde fazer na véspera da eleição. Mas deixa eu te falar. Mas ok. Desemprego tá diminuindo. Isso é um fato. Desemprego tá Deflação. diminuindo. A inflação tá melhorando.
Isso tende a ajudar o Bolsonaro. Tende. Isso tende A diminuir, porque, de fato. Então, de fato. aí não pode ser uma chave pro Bolsonaro virar, porque esse mês, com a economia ajudando, eu acho que as pessoas olham muito inflação e emprego. Eu também acho. Então, Você tem toda a razão. E eu não tô dizendo que o Bolsonaro não tem chance de vencer. Eu tô dizendo que para ele é muito mais improvável vencer E agora, do que Pedro, para o Lula. que eu Claro, seguindo o histórico Pedro, que foi dado, inclusive, de toda eleição quem entra como em primeiro lugar vence. Você lembra a Dilma, Fato, a isso é Dilma fato. e o Aécio? O Lula. Você não lembra, você esqueceu já. Um detalhe, você gente. viu a última eleição, você já esqueceu. Eu lembro da última eleição. Lembra o Lula nada. tá muito melhor do que naquela. O Lula, ele teve 48. O Lula tava preso. Ele teve 48. O Jaiminho. 4. Era o Ele Jaiminho. teve, na melhor votação do Lula, E o Jaiminho, hein? em 2006, Fala do Jaiminho. 40,60. Fala do Jaiminho, bebê. Mas Seu não se querido Olha, o Jaiminho. Jaiminho vai ser, quem sabe, o ministro da Fazenda. Quem sabe? Pelo amor de Deus. Ele é bom. Jaiminho, não. Puta merda, hein? Não fala isso que você já perdeu 1 milhão de votos agora. Você perdeu 1 milhão de votos. O Alckmin, Jaiminho, você falou, Jaiminho, eu pensei no Alckmin. Você perdeu 1 milhão de votos agora. Tô falando do Alckmin. Deixa a nossa. Deus. Você tá muito falastrão. Tô demais. Tá animadinho. E aí? Não. Falei muito. Não, e tá tudo bem. Que bom, já aguentou. Quer um tema, ele tá falando das estratégias. Pera aí, deixa ela falar. Pra ajudar. Não, ele falou, né, o que isso quer dizer, né? O que essas votações querem dizer agora? Quer dizer que o PT fez um trabalho muito bem feito durante 12 anos, né? Os caras se infiltraram, sim, nas mídias, se infiltraram, sim, nas instituições de ensino. Hoje você tem palanque, imagina, todas as escolas privadas de São Paulo fazendo palanque político para Tabata Amaral, para o próprio Boulos, em todas as escolas bilíngue fazer palanque político. Então toda essa corja esquerdista, militante, já está infiltrada nesses lugares e óbvio que isso reflete também na mídia. Mas você A tá mídia falando dos reflete isso. riquinhos, dos riquinhos? O Faria Luller também. Que ele tá pouco Faria preocupado. Luller? Ele tá pouco preocupado com essas questões da economia que vocês estão falando. O Faria. Quer dizer, o Faria Luller é o único que tá. Mas fora ele, o povo não tá preocupado com isso. Ele não quer saber número de economia e tal. hoje- O povão não cai. Então, isso é o papo do Faria Luller que eu tô falando. Mas eu o acho povão que tá não. preocupado com Coisa outras mais coisas, cara. Seguinte, Ele lê a bolsa- manchete. A Bolsa, por exemplo, hoje está subindo grande parte pela bancada Do PL. Conservadora. Conservadora. O mercado entende e comprando, porque uma coisa é o cara querer, outra coisa é o cara pôr dinheiro. Mas não é isso. Tô falando da base básica, o que a assim, afegão Pedro tá médio falando pra é- baixo. Não tô falando de analistas. Esse discursinho de estatística pra cá, estatística pra lá, não vai colar agora nesse segundo turno. O negócio vai ser claro que não. a moral dos candidatos. Concordo. A imagem do Total. Lula, Lula corrupto, Lula quadrilheiro. Isso, papo, né? Pra direita interessa muito mais Bolsonaro- saber quem é a favor ou contra o aborto, quem é a favor ou contra a ideologia de gênero. Porque é importante. A moral precede qualquer Sinceramente, constituição. o discurso Guga. de moral, do jeito que ele é inviável, feito, assim, ele é um feito de assimilar uma as coisas. maneira que é um jogo baixo. Por que ele que é um jogo baixo? taxa São os o Lula, valores- por exemplo, como alguém que é a favor do aborto E ele de uma não é? maneira Mas já leviana. falou, já. Então, Ele a já- única pessoa que perguntou pra própria esposa se queria abortar foi o Bolsonaro, que perguntou pra Ana Cristina. Não vem fazer campanha. Não, é muito baixo você trazer O cara tá nessa, Ninguém tá falando da vida privada dele. Vocês estão dizendo que o cara é abortista, Aí, a ó. favor de Ele droga. é. Lógico que A é, esquerda porra. é Você não é abortista. abortista, Semana cacete. passada, A esquerda é. Você vai falar que você não é Pergunta abortista pra agora? qualquer Você vai feminista cair na militante porrada, vai falar votar na que você não é esquerda. abortista. Por que feminista vota Ele na não é, fica esquerda? a vida inteira falando que é abortista, agora ele não é. Licença, gente. Porra! Lula e Alckmin, semana passada, deixaram claro que são contra alargar qualquer discussão sobre aborto. Eles já falaram. Quem? Eles são Lula Isso e aí não tem nem no plano de Alckmin. governo. Então, Eles não a falam proposta, isso. Eles não falam isso, Eles vão dizer que Guga. ele é a favor. É por isso que é um jogo baixo. Guguinha. Deixa eu falar E aí, pra outra você. coisa, eu falo que é a favor A de esquerda droga. é a favor. Você Isso é não uma viu pauta da Constantino? esquerda. A liberação do aborto é uma pauta da esquerda. Só um detalhe, o jogo é tão baixo. Vocês viram Constantino? Por que é baixo? Terra Tô falando de plana vida. Daqui a pouco. Não Fala foi de terra vida, plana, Venezuela, não. falando de Venezuela, falando de Nicarágua. Mas é o Aí que você vocês Falar do constroem. Foro de São Você Paulo falar é de terra Foro de plana São pra Paulo. você. É Cara, você- então, qual que é a parte terraplanista? De Olha, falar pra mim, de a uma gente perder organização tempo. criminosa esquerdista que tá assim dominando a América Latina. Eu disse. Você tem. Não é. Olha o que estão fazendo. Olha o que os governos comunistas estão fazendo na América Um Grêmio Latina. estudantil, ninguém se importa com o Foro de São Paulo, a não ser a Ninguém se extrema-direita importa. que criou um monte Se de hoje o teoria da Lula Terra não plana. tivesse um gosto que ele nem tem sabe o que dos é outros Foro de países da São América Paulo. Latina, ele não estaria com esse apoio todo, Eu não só estaria com ouvi falar de essa Foro de relevância São Paulo, toda. Porque a direita que criou teoria de conspiração me obrigou Mas um tem dia a ter vídeo que ler sobre dele. isso. Senão- Guga, peraí. Tem ata. Nem o MSTmista hoje nega
nega que existe o Foro de São Tem Paulo. ata do Foro de São Paulo. Mas se você não leu, aí eu já não. Aí é falta de você ler, de você pesquisar. Estou te dizendo Mas que é você devia irrelevante. ir atrás dos vídeos, É das irrelevante. palestras que eles falam lá, o que se fala lá dentro. Hoje tem YouTube, você entra, você vê o que você Eu quiser já que vi, só tô te acontece. dizendo assim, Agora, que agora é não o muda o mundo, existe o um Foro de São Paulo conluio não dessas muda nada. lideranças comunistas na América Latina para que elas se O Brasil tá fortaleçam. preocupado com Fala- o preço do leite, né? Com o Foro de E São não estão Paulo. Eles nem preocupados sabem o que é em isso. acontecer com Sabe. Tá tudo bem, não importa se eles estão preocupados Sabe. com isso ou não. Eles não sabem o que é. Você é Realmente, amigo isso do não é uma pauta Ortega, popular. você troca, ele tá Foi no no seu Natal grupo, na casa dele. tá no seu grupo Eu vou fechar Ortega. a igreja. É, lógico Tanto é que tá. relevante que o Ô, Guga, Ortega tá 20 anos no poder e só Você não agora vê ele não, começou a Guguinha? botar o Brasil pra Gente, fora, entendeu? olha, Porque existe um sinceramente, apoio de um coluio do Foro de São Paulo, Ligar cara. o É muita Lula ignorância ao ignorar Ortega isso. pra fingir que o partido Ué, não dos é? trabalhadores Não é? Ah, vai e dormir. vem da igreja. Não é do Eu não sei se Ortega? vocês conhecem Você a vai história falar do que o PT. Lula não gosta do Não, Ortega? querer São ligar ele pra brother. dizer que vai fechar a igreja é muito leviano. É um caminho. É muito leviano. É o que todo caminho. país PT, comunista faz. o PT, Depois que Sim. cagou na cabeça do coitado do padre, eu não Gente, a gente duvido, teve, não. olha, pergunta para um bolsonarista Não o que duvido. você acha do Papa Francisco e pergunta pro Lula. E ver os dois falarem do Papa, que é o maior representante da igreja, você vai ver quem é que tá Ô, não, O que vem, tem a não, não ver? vem com O que essa que tem a conversa. ver? Deixa eu- Agora é o Tem a seguinte, ver? presta Pergunta atenção. o que acha do Não, Papa eu sou Francisco. católica. Qualquer Você um. não sabe o que você tá Pra falando, qualquer um. cara. Você não sabe o que você tá falando. Posso fazer, Não, mas Qualquer bolsonarista. Acho que isso é Mas eu- importante eu- esclarecer. bom. Porque ele Agora- falou do Pergunta pro Papa. Carquinhos. Ele falou do Papa e ele não sabe nada de é catolicismo, Guga. Eu sou judeu, primeiro que eu não sei Então, mesmo. por isso. Aliás, sei um pouco. Não, eu porque queria a ouvir- base do catolicismo vem do Eu jornalismo. queria ouvir o esclarecimento da Petra, porque pelo jeito você não sabe nada do que você tá como- falando. sobre Existe- catolicismo. O Paraguai tá Existe- chateado. Sem briga. Existe o católico de BGE, que é aquele católico que, né, o católico que fala que é... Não, o que você acha do Papa? Que é o católico realmente de BGE, Ó, que ele não vai na agora- missa, que ele não é realmente um cristão. Presta atenção. Não, o PT vem da igreja. Presta atenção. O PT vem da igreja. Presta com os atenção. trabalhadores. O PT vem da igreja, Branco. Guga? Desde quando o Da- cristianismo não sabe a história apoia? do PT? Teologia da Vem da igreja. igreja, não sabe nem pelo o que amor de fala na hora Os da hóstia. trabalhadores lá no Colégio Sião, aqui Peraí, em São Paulo, peraí. eles se uniram com Isso é o teoria da libertação, é uma porcaria. Deixa Deixa eu falar sério. sério. Um grupo de teologia da Deixa eu falar libertação, sério. né? Comunismo Deixa eu infiltrado falar da sério. igreja, Deixa eu- claro. O Papa é comunista? Deixa eu falar sério. Comunista. Presta atenção. teoria Que da- papa? O o negócio Papa é é da aqui. mesma Estão brigando com o Papa. Agora, Papa é dessa Guguinha, turma. agora é o Papa vai seguinte. resolver. Agora é Só o quero seguinte. mostrar quem é que ataca a Presta igreja. atenção, Guguinha. Quem é que ataca o Quem que Papa? ataca a igreja? Os bolsonaristas. Que isso? Os bolsonaristas atacam a igreja? Em que momento? Me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Me dá um O exemplo. Papa tem um que tá sendo processado, Ô, Guguinha. inclusive. Quem vai me Guguinha. falar, mas qual que tá Olha, atacando? olha, Mas não dá pra você pegar um cidadão Como que eles vota falam, no né? Bolsonaro Não tem e que- falar que ele representa os católicos, os cristãos. Cara, isso é uma loucura, é sandice. Você pegar um exemplo pra representar os católicos bolsonaristas. Então tá, Pietrinha, então os Parou, calma. parou. Guguinha, calma. Respira. Jesus! Agora é o seguinte. Esqueçam tudo que nós vimos. Não, isso aí não é treta. pô. Que treta. Então já tá muito pior. Ó, presta atenção. Zerou. Zerou. Tudo aquilo que você. Esse complô que fizeram pro Trump também nos Estados Unidos. Foi a mesma coisa lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa com a italianinha agora que ganhou, a direita ganhou. O Macron vai lá, eles destroem. Isso. Fala, vai destruir a Itália. Não aceita. O que acontece é o seguinte: essa galera não aceita mais que tem gente pensando de um jeito diferente. Ou seja, tem que ser o pensamento deles, o pensamento desse globalismo que eles chamam. Eu acho Tem que que é ser. oposto, Não, isso. não é oposto. Quem não aceita Não é oposto. são esses Não, que eu falam que o professor doutrina Calma, na escola. calma, que é deixa eu aquela só terminar. professor. Mas Deixa- isso São existe. esses Não, que pera querem censurar. lá. Deixa eu Chamar só terminar. professor de doutrinador é um exemplo. Cara, eu não Deixa- sei nem por onde começar. Peraí, quando você fala Obrigado. isso. Deixa eu Mas só é. terminar. A gente acompanhou aqui, não sei o interesse de quem foi, um puta boicote ao Bolsonaro. Isso a gente viu dia após dia acontecendo. As imagens de 7 de setembro, não aparecer, a mulher dele não pôde fazer campanha, que sempre a gente viu isso. A dona Marisa Não falando. pôde por mais de 25 minutos. Não pôde, não 25% podia falar. do tempo da TV. Ou seja, foi um puta boicote. O Bolsonaro saiu vencedor, sim, nesse primeiro turno, pelo que foi feito contra ele. Pelo sistema da política do Consórcio. O que ele fez a favor dele. Não, eu sei, era o Ele fez Bolsonaro. muito mais É, a o favor. Eu sei, não interessa. Eu tô falando o seguinte: Não. agora Uma tem o coisa segundo anula a turno. Tem o segundo turno da eleição. O PT vai ter que falar por que veio. O Lula vai ter que falar. Verdade. O que ele vai fazer é a na hora. economia? Quem vai ser o ministro dele? Não, Só que ele não está falando. os dois lados vão ter que fazer isso. Eles trabalharam, vocês, né? No caso, vocês trabalharam na rejeição do Bolsonaro. Falando, não, ele tá tão morto, ele é genocida, ele é não sei o quê, que a gente já vai acabar com esse cara no primeiro turno. E não acabou. Agora é outra eleição, meu amigo.
Eu não Se acho que, mas prepara. eu concordo que o Bolsonaro tem chance. A Tem perspectiva muita do chance. Lula ganhar Tem é muita muito chance, maior do que a Bolsonaro. do Bolsonaro. Tem muita chance, Sendo Bolsonaro. realista, é muito maior. Não vem com salto o Lula alto. conseguiu É. 57 milhões de votos para um candidato que é oposição aqui. Mas naquele esquema, mas gigante. eu sei. É porque mas a o cara em pesquisa Minas, criou esse clima. o cara em Minas votou no Zema. E no Lula. É a Em São verdade. Paulo, eu Não faz conheço sentido gente nenhum. Minas que Gerais, votou Rio Grande no do Lula Sul, e no Só Tarcísio. parlamentar da Voto direita tudo agora. e Lula. Não faz sentido nenhum. É verdade. Olha, nisso Que mais? eu quero. Vocês estão muito nervosos ou não? Vocês querem uma água? Não, Vamos fazer uma pergunta pro Guga. Como a Pietra é bonita, né? Linda. Querendo. Fazer uma perguntinha pro... Também é bonita aqui briga aí. Klein. Oi. A Klein também é linda. Clarice. A Klein, Amanda Klein. É Linda. Amanda. E boa também, Clarice. né? Ô, Super Guguinha, competente, muito queria fazer uma pergunta... Ela tava triste ontem. Tava? Olha, é porque ficou um sentimento, né, de um pouco disso, de o cara que perdeu ganhando, porque na pesquisa ele podia ter perdido o primeiro turno. É Dilma, ele pô. perdeu, ele tá Lembra 100 Dilma? milhões atrás. A Ele Dilma já perdeu, voltou. gente. O Bolsonaro, que tem a máquina do lado dele, ficou em segundo, isso nunca aconteceu, é inédito. Todos conseguem No se eleger. candidato Ele desse acabou país. 6 milhões atrás. Ele Não, perdeu. vamos lembrar que ele tem a Guguinha. máquina, só que por 2 anos ele ficou Não sei, estagnado, não. porque ele não conseguiu fazer nada pela pandemia. Nada. A vitória Né, o Fica dele- em Casa impediu que ele fizesse um monte de O projetos. Bolsonaro, Várias questões. o Bolsonaro ele só foi desautorizado o tempo inteiro, A cara. vitória do Pô, isso a Bolsonaro. gente Isso, viu. fora o Congresso Parece contra ele, eu fora na o minha Senado, casa. fora Congresso tudo. de todo mundo. Fora Por isso tudo. que eu falo A pra história você, do, entendeu? Parece eu na minha Bolsonaro não casa. é vítima, jamais será. Ô, Guguinha, Deixa o Albeta, vai lá, Albeta. Bolsonaro só foi desautorizado. Deixa o Bombeta. O Bolsonaro chegou ao rasgou ponto. todas as regras, Deus, Emílio. mas que regra? Ele subiu no Qual regra que ele Tem que ter desautorizou, bombeta. na Guga? Baixada do Brasil. Que regra? Nossa, que grave, Ninguém né? ninguém Ele fez subiu. isso. Não, cara, Ninguém ele foi prestar misturou condolências à rainha. Tinha um bando de fã dele na rua. Ele resolveu ir lá dar um aceno de. Fez uma Errou. gentileza. Qual que é o erro? Devia ter Qual que é o descido e feito erro? na rua direto, que era o que um candidato Mas o que, sério que muda faria. pra você isso, O que cara? muda é que ele tá usando o nosso estado. Sai Vai dormir. É É, óbvio que não Nossa, pode. é o incrível. consórcio. Tapetão. Você tá um Guguinha, puta você Zé tem que- consórcio. Não, Não gente. vem Zé Tem que consórcio, ter não. igualdade de Gênero. competição. Que? Você não pode fazer uma As competição. pessoas que estavam lá na onde o rua cara já tem um estavam estado apoiando e ainda ele. pode Ele só rasgar foi as fazer um regras. aceno. Mas já Ele só- foi ele foi isso, eu não simpaticão. Um exemplo, mas Mas ele foi um feriu exemplo, mas é tudo que 200 vocês vezes conseguem as regras. falar. Nossa. Não Ele feriu teve 200 vezes. 200 vezes Agora as vamos falar de quantas vezes a Constituição foi desrespeitada pela oposição? Quero saber. Vamos falar Daniel Silveira, vamos falar Lando Santos, vamos falar da Isso não é perseguição. oposição, Polícia Federal. que Não mandou é prender oposição? ele. Não, não é Polícia Federal. A gente sabe quem mandou Polícia prender, Federal, né? Ministério Eu não Público, quero outro... STF. Ô, Guguinha, Não, Guguinha, você lembrete sabe. do STF. No Ele foi fundo, preso com deixa eu te falar. pelos três. No fundo desse PF, coração, STF. no fundo desse coração Não, por esquerdista, que você tem um puta coração esquerdista. Mas No lá no coração. fundinho, você sabe. Você sabe. Acho que o Guga Quem vai fazer o primeiro? Alba. O Alba. O Alba. Vai, Superman. Deixa o Alba. Alba, vai lá, Alba. O Alba. Guguinha, ontem eu lembrei muito de você na apuração e eu queria uma resposta sincera, porque eu estava vendo a apuração aqui na Jovem Pan, acompanhando, porque um cara que saiu da cadeia, preso, condenado, tá ali no segundo turno com chances de ganhar. Eu queria, e eu ficava me perguntando como isso era possível. Como isso é possível? Olha, Calma, eu vou fazer a pergunta. calma. Como isso era possível? Possível O cara Santos. confirmado que o cara foi preso, 500 instâncias. E eu ia perguntar pra você, eu falei assim, pô, eu vou perguntar pra alguém que Não tá apoia possível. esse candidato. O que você espera desse governo Lula, o ministério, pra você tentar me deixar mais tranquilo? Olha, a condenação dele foi anulada, o juiz foi considerado suspeito. Foi descondenado. E ele foi julgado em 17 processos. Ele foi absolvido em 16. A ONU me O único absolveu. que ele foi condenado foi o do Sérgio Moro, que todo mundo viu depois como é que foi feito. Não a é análise. absolvição. Teve a Vaza Não é Jato. absolvição. Então, assim, Ele não tá foi errado. absolvido. A ONU falando me quem absolveu. diz- Ele Vocês estão não ouvindo- foi absolvido. Absolvido pela ONU. Ele mesmo falou isso. Deixa minha ele questão nunca foi dele? Vou repetir. E a turma ele toda foi processado em 17 casos. Em 16 ele foi absolvido. No único que ele foi condenado, a condenação caiu. Que significa que ele Não caiu, é só mudaram inocente. o- Até que ele área. seja condenado de novo, como qualquer brasileiro, você é um inocente. Ele precisa de um novo julgamento. Ok. O julgamento foi considerado viciado e o juiz Aí perdeu o suspeito. prazo, já era. A gente precisa. Não dá pra dizer, portanto, que ele é um condenado. E o que eu ou posso ele é esperar do governo Alguém que a dele? gente deva tratar como um E o bandido. que eu posso esperar Claro que do não governo deve. dele?
o que a gente deve esperar do governo dele, o que ele está prometendo, um governo de centro, um governo onde ele vai Ele tá prometendo um governo de mais centro? uma vez um governo de centro, como foi o primeiro governo e os dois governos do Lula. Não, Foi um nem governo vem de que você centro. falava que era centro-direita. Eu já ouvi você no Morning Show falando que foi o mais PT era pra centro-direita. centro-direita, Então, isso é equivalente Claro. a... Eu não sei... Mas como isso que aí você eu define falei uma com pessoa base que em enxerga a um realidade estudo. assim? Não, Um estudo. estudo. Falar que o Lula é centro, Deixa eu realmente fazer uma é. pergunta Eles pra fizeram Pietra. isso, mas eles fizeram. O centro era 5. Eu quero... A esquerda era 10, direita Aquele- 0. aquele Quem governo- fez pera esse lá, estudo? Quem pera fez lá. estudo da Pera lá. Datafolha? Governo de Pera direita. lá, pera lá. Aqui não é Morning Show. Aquele Lulinha Paz e Amor foi pra enganar o povo. Lula é paz e amor. aquele foi uma. Pô, foi o Mendonça. Ele achou Ô, como é que ele chama lá? O, Qual governo arrumou treta? o Duda Mendonça. O Duda Mendonça Ele inventou não esse porque ele Lulinha pagava, direita. né? Ele comprava pra não ter treta. Dois Ele dava detalhes. grana pra galera não tretar com ele, por isso que não fez teve o Brasil treta. cair no ranking da Pagava, democracia. dava dinheiro pra O mim, Lula dava dinheiro verdadeiro pra todo mundo, não ver- contra ele. O é muito Lula simples. verdadeiro foi no segundo mandato. Gente, o Brasil- Aquele... Mas no primeiro já teve um mensalão, Não, né? mas ali foi Lulinha Paz e Amor. Deixa eu o fazer Duda uma- Mendonça inventou. Os velhos lembram. Deixa eu fazer uma- Os velhos não Mas já foi esquecem. grave. E o Duda Mendonça foi preso Foi também. preso. preso, Foi babá. Deixa eu preso. fazer uma Não, ele não foi Todos preso. foram presos. O Duda Perguntar pra- Mendonça não foi Posso preso. falar? Quem? Ele não foi preso. João Santana foi João preso. Santana. O Duda foi absolvido. Deixa eu também fazer uma Eu quero pergunta. fazer uma pergunta pra Pietro, mas o Guga pode comentar depois. Pietro, 15 segundos. eu vi você falando bastante Todos das foram pautas, presos. Peraí, Duda não tradicionais, mas pra mim o maior Ele foi absurdo, e absolvido. talvez tenha mais gente se movendo, são as pautas econômicas. Porque o Lula quer acabar com o teto de gastos, ele quer estatizar tudo, quer controlar preço, quer Sim, revogar. é tudo que a esquerda quer. Por que eu vejo a campanha do Bolsonaro indo mais para costumes do que economia? Porque economia vai ser o seguinte: se fizer isso, a gente vai perder emprego, a gente vai ser um país pobre, vai ter inflação. Por que você acha que estão mais para as pautas da tradição do que para as pautas econômicas? Olha, eu não acho. Tanto que você vê o Paulo Guedes dando entrevista em tudo que é canto hoje em dia, né? Ele é possivelmente o ministro que tem mais projeção hoje, porque as pessoas estão interessadas nas questões econômicas do governo. Não, muito pelo contrário. E o Guedes é um gênio da economia. Eu não sou uma pessoa que entende de economia, nada, mas assim, eu sei um mínimo para saber que o que ele está fazendo é o certo. Né? E todo mundo está vendo isso, inclusive os Faria Lulers. Né? Quem em sã consciência defende que não tem que existir um teto de gasto, né? Que é o samba meu boi ali no Congresso, pro Lula voltar a fazer o que ele fez durante todo o mandato dele, né? Que é usar tudo isso para desviar e gerar todo aquele sistema de corrupção que sempre existiu. Qualquer pessoa minimamente decente sabe que tudo que ele defende, mais Estado, isenção no teto de gasto, isso aí são pautas da esquerda. Isso aí caminha, sim, para um sistema de governo comunista. Mas o Bolsonaro defende os valores, ele consolida nele os valores, né? Isso que é importante. E consolida os valores. Sim, porque ele já está mostrando com atitudes, né? Que economicamente ele foi fenomenal. Nenhum país fez o que o Paulo Guedes fez, né, no Brasil em relação à pandemia. Então o Bolsonaro concentra isso e ele deixa. E ele sempre falou, ele sempre assumiu que ele não é um cara que entende de economia. Ele sempre falou: deixa o Paulo Guedes falar, deixa ele se virar, dou total autonomia e eu vou me concentrar no que importa. E o presidente tem sim essa obrigação de se posicionar moralmente em relação a uma nação, né? Muito bem, eu gostaria de agradecer a presença encantadora dessa dupla fantástica. Olha, tem só que pra acabar, dizer, né, o bicho? Duda Mendonça foi preso, mas por causa de Não, rinha por causa de galo. Mas foi preso. Mas Ele foi preso, gostava- babaca. Mas foi preso. Mas na história lá da... Ele, Rinha de aqui, ó. galo. CPI das pesquisas. Deus do Estão céu. pedindo aqui, ó. Pantera Negra, Bolsonaro presidente. Vai ter que depor lá. É Guga. outra eleição, meu amigo. Lula vai O jogo se zerou. O Guga vai Se depor iluda. lá. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Tudo que você viu ontem, acabou ontem. Acabou. É outra Nova eleição. É outra Nova eleição. Novo filme. É outra eleição. Agora, uma coisa a gente vê: o brasileiro é conservador. Tem muito. O brasileiro é muito Tem muito conservador. não, Guga? Quem que não quer? Quem que não abraça essas o pautas? brasileiro, a gente não é viu. meio a meio, nem a pau. O que é brasileiro é meio a muito Ué, o Lula conservador. casou de novo aí. Ó. É muito conservador. Família, a favor da O família. brasileiro é família. Olha, todo mundo é a favor da família. Isso Então, é você mais não um Eu é. sei, mas isso Você aí. não é. Mas, Não é, não é. mas Guga, dele. Guga, Só dele, Guga, só. se você pegar, isso Quem estava que é esquecido. contra a família? Isso Os estava progressistas Ninguém. são isso contra. estava Isso é esquecido. bobagem. Isso estava Tem vídeo. esquecido. Não existe. Tem Isso vídeo. estava esquecido. Caso Ficou do muito Congresso. tempo progressista, que são os contra a modernos. família. São os Modernos modernos. e Não, não é que é contra a família. Eles são a favor do relativismo dos papéis É, isso aí. que embasam a família. Não tem só Isso aí. família, Constitui a mulher, família. Tem outro tipo de família. Eu claro. sei, mas Tem que ser isso aí assim, né? mas isso aí era uma coisa que estava esquecida.
tem que ser a favor de qualquer família, desde da tradicional a família que tem 3 mães ou 2 mães ou Não, aí dois também pais. não. Aí você tá mais ou exagerando. menos. 4 Como mães. você exagera, não? Uma Como família você estilo mente pra comunidade população? indígena, Não, vem onde não. todo mundo é o pai daquela criança O que foi, Delari? Que você tá me enchendo o Então, isso aí saco? chama Tá dando comunismo, uma sabe? A puta União Soviética que audiência. pensava e fazia Audiência, isso. sim. Então destruía isso. vambora, tchau. Vai embora. É por isso que você fazia as creches, você fazia as ações comunitárias, pra que todo mundo, pra caramba. Pô, você quer perder o padrão? Guguinha. Você não pode papar. Bom, vou